Pensei ter chegado ao paraíso quando comprei aquela casa de campo na serra. Era meu santuário, minha recompensa depois de décadas de trabalho duro, de sacrifícios não vistos, de noites sem dormir, construindo algo que eu finalmente poderia chamar de meu. Aquele lugar representava tudo o que eu sempre sonhei: paz, sossego, o som do vento passando pelos pinheiros e a liberdade de não ter que dar satisfação a ninguém. Eu havia trabalhado minha vida inteira por isso. Cada real investido ali carregava o peso das minhas mãos calejadas, dos meus joelhos doendo e da coluna que já não era a mesma. Mas era meu. Só meu. Naquela tarde de sexta-feira, decidi subir a serra sem avisar. Precisava fugir do barulho da capital, das obrigações intermináveis, das chamadas que sempre pareciam pedir algo a mais. Roberto, meu filho, estava distante nas últimas semanas. As mensagens dele eram curtas, evasivas. Tatiane, a esposa dele, nem sequer atendia quando eu tentava ligar. Mas eu não queria remoer muito. Só queria chegar à minha chácara, acender a lareira, fazer um chá e olhar as montanhas até que a minha alma pudesse respirar de novo. A estrada de terra rangia sob os pneus do meu utilitário. Tinha chovido nos dias anteriores, e o cheiro de terra molhada e pinho fresco pairava no ar. Esse aroma sempre me confortava. Sempre me lembrava de que havia lugares no mundo onde eu ainda podia ser eu mesma, sem máscaras, sem papéis para cumprir. Mas quando contornei a última curva antes de chegar à propriedade, algo dentro de mim parou. Havia 3 veículos estacionados em frente à entrada. Um deles era o carro de Roberto. Eu não reconheci os outros 2 de imediato, mas sabia que havia algo errado. Meu coração começou a bater mais rápido. Não era medo. Ainda não. Era uma intuição que eu havia aprendido a não ignorar depois de tantos anos de vida. Estacionei a alguns metros de distância e fiquei sentada no carro por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Ninguém havia me pedido permissão para usar a casa de campo. Ninguém me avisou que viriam. Na verdade, a última vez que falei com Roberto, ele estava na cidade, atolado no trabalho. Ou foi o que ele me disse. Saí do carro devagar. Minhas pernas tremiam um pouco, não por fraqueza, mas por raiva contida. Caminhei em direção à porta principal e, antes que pudesse tocar a campainha, ouvi risadas. Gargalhadas altas, música animada. Meu sangue gelou. Abri a porta sem bater. Era minha casa. Eu não precisava pedir licença para entrar no que era meu. A primeira coisa que vi foi a sala de estar completamente transformada. Meus móveis ainda estavam lá, mas todo o resto tinha mudado. As fotografias que eu havia pendurado com tanto carinho, as fotos dos meus pais, dos meus avós, de Roberto quando criança, todas tinham sido retiradas. No lugar, havia quadros novos, decorações que eu não reconhecia, objetos que claramente não eram meus. Na mesa de jantar, havia garrafas de vinho abertas, travessas de comida, copos sujos. A lareira estava acesa. Alguém tinha transformado o meu santuário na sua própria festa particular. Tatiane foi a primeira a me ver. Estava sentada no meu sofá preferido, aquele que eu comprei depois de meses de pesquisa para encontrar o ideal, com uma taça de vinho na mão e uma expressão de conforto total. Quando nossos olhares se encontraram, o rosto dela mudou. O que vi não foi surpresa. Foi aborrecimento, contrariedade, como se eu fosse uma interrupção indesejada na tarde perfeita dela. Ela se levantou devagar, colocando a taça na mesa com um baque seco que fez todos na sala se virarem para me encarar. Roberto estava sentado perto da janela. O rosto dele empalideceu ao me ver. Ao lado dele estavam José e Lúcia, os pais de Tatiane, 2 pessoas que eu mal conhecia, mas que agora estavam sentadas na minha sala como se fossem donos do lugar. Tatiane cruzou os braços e caminhou na minha direção. Seu olhar era puro gelo, desprezo mal disfarçado. Não houve saudação, nem explicação, apenas uma pergunta carregada de veneno. Que você quer aqui, sua velha intrometida? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para cortar com uma faca. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Todos estavam me olhando, esperando minha reação, esperando que eu me quebrasse, que pedisse desculpas, que recuasse,
como eu provavelmente havia feito tantas vezes antes. Mas algo dentro de mim finalmente estilhaçou naquele momento. Não era apenas a invasão da minha propriedade. Era a falta total de respeito. A audácia de me tratar como se eu fosse a errada, como se eu não tivesse o direito de estar no lugar que comprei com o meu dinheiro, com o meu esforço. Tatiane continuou, a voz subindo de volume, cheia de uma confiança infundada. Vou chamar a polícia, ela disse. Você não pode simplesmente entrar numa propriedade particular assim, sem permissão. Isso é invasão. Senti uma calma estranha tomar conta de mim. Não era resignação. Era clareza absoluta. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente o que fazer. Eu não ia gritar. Eu não ia chorar. Eu não ia implorar por explicações. Eu ia apenas ficar. Eu ia apenas assistir ao desmoronamento do pequeno mundo de mentiras deles. Eu sorri. Foi um sorriso pequeno, controlado, mas Tatiane o viu, e algo na expressão dela mudou. Ela esperava gritos, lágrimas, talvez uma retirada envergonhada. Mas não aquilo. Não aquela calma. Vá em frente, eu disse com uma voz firme e clara. Chame a polícia se tiver coragem. Caminhei devagar até o sofá em frente ao dela e me sentei. Juntei as mãos no colo e olhei para todos, um por um. Roberto evitava meu olhar. José e Lúcia trocaram olhares nervosos. Tatiane ainda estava em pé, o telefone já na mão, mas o dedo dela parou sobre a tela. Algo na minha atitude a desestabilizou. Eu estava ali sentada na minha própria casa, cercada por pessoas que invadiram meu espaço, que mentiram, que agiram como se eu não existisse. Mas eu não sentia mais medo. Não sentia mais dúvida. Sentia apenas uma fria e absoluta determinação. Eu ia reaver o que era meu. Eu ia assistir enquanto cada um deles enfrentava as consequências dos seus atos. E faria isso sem levantar a voz, sem perder a compostura, porque a verdadeira força não grita. A verdadeira força espera. E eu tinha esperado tempo demais. Tatiane ainda estava parada na minha frente, telefone em punho, mas seus dedos não se moviam. Eu podia ver a confusão nos olhos dela, a raiva mal contida de quem esperava uma reação diferente. Ela apostou que eu sairia correndo, envergonhada, pedindo desculpas por interromper a festinha deles. Mas eu não me mexi. Permaneci sentada, olhando para ela, esperando que fizesse exatamente o que tinha ameaçado. Não vai ligar? Perguntei com uma voz baixa, quase gentil. Eu disse para ir em frente. Estou esperando. Roberto se levantou abruptamente. O rosto estava pálido, quase cinzento. Eu conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele tinha quando criança e sabia que tinha feito algo muito errado. Ele caminhou até Tatiane e colocou uma mão no ombro dela, como se tentasse impedi-la. Mas ela o sacudiu rudemente. Eu não preciso da sua permissão, Roberto. Ela disse sem tirar os olhos de mim. Alguém tem que impor limites aqui. José, o pai de Tatiane, pigarreou do seu lugar no sofá. Ele era um homem corpulento, de voz grave, acostumado a ser ouvido quando falava. Ele se levantou devagar e foi postar-se ao lado da filha, como se reforçando a posição dela. Dona Alice Martins, ele disse com um tom condescendente, como se estivesse falando com uma criança. Eu acho que há um mal-entendido aqui. Roberto nos deu permissão para usar a chácara neste final de semana. Ele nos disse que a senhora estava viajando, que não viria, que não haveria problema. Inclusive, ele garantiu que a senhora havia autorizado isso. Senti o sangue subir à cabeça, mas mantive a compostura. Então, essa era a mentira. Essa era a história que eles tinham construído para justificar a invasão. Eles não só ocuparam minha propriedade sem meu consentimento, mas usaram meu nome, inventaram uma autorização que eu nunca dei e manipularam a verdade para ficarem bem na frente dos outros. Roberto disse isso a vocês? Perguntei, olhando diretamente para o meu filho. Halt? Você disse a eles que eu autorizei isso? Roberto abriu a boca, mas nenhum som saiu. Os olhos dele corriam de mim para Tatiane, de Tatiane para os pais dela, buscando alguma saída, alguma maneira de escapar daquele momento. Mas não havia escapatória. A verdade estava ali, nua e cruel.
esperando ser reconhecida. Lúcia, a mãe de Tatiane, falou do seu assento. Ela era uma mulher magra, com voz aguda e uma expressão perpétua de superioridade que me incomodava desde o primeiro dia que a conheci. Nós não sabíamos que a senhora não estava ciente, disse ela com falsa inocência. Roberto nos convidou. Ele disse que seria um final de semana em família, que a senhora chegaria amanhã e que era para deixarmos tudo pronto para quando viesse. Nós até limpamos a casa. Veja, fizemos compras. Trouxemos comida, tudo para a senhora ficar confortável. A mentira era tão elaborada, tão cuidadosamente construída, que quase parecia crível. Quase. Mas eu conhecia cada canto desta casa. Eu sabia exatamente como a havia deixado da última vez que estive aqui. E o que eu via agora não era uma casa preparada para a minha chegada. Era uma casa ocupada, transformada, despida da minha presença para dar lugar a deles. Então Roberto mentiu para vocês. Eu disse, simplesmente, deixando as palavras caírem como pedras em água parada, porque eu nunca dei autorização nenhuma. Eu nunca disse que estava viajando. Eu nunca soube que vocês estariam aqui. O silêncio caiu sobre a sala novamente. Mas desta vez era diferente. Desta vez havia desconforto, nervosismo. José e Lúcia trocaram olhares. Tatiane apertou o telefone com mais força. Roberto ainda não conseguia me encarar. Isso não é verdade. Tatiane finalmente falou, a voz subindo o tom novamente. Roberto não mentiria sobre algo assim. A senhora deve ter se esquecido. Na sua idade, é normal que as coisas se confundam, que a memória falhe. Lá estava, o primeiro ataque direto. A estratégia de me fazer parecer uma velha confusa, alguém que não podia confiar nas próprias lembranças. Era uma tática que eu já tinha visto, que eu já tinha experimentado em pequenas doses ao longo dos anos. Mas agora eu via em sua forma mais crua, mais impiedosa. Levantei-me devagar. Não porque ia embora, mas porque queria que todos me vissem com clareza quando eu dissesse a próxima coisa. Minha memória está perfeitamente bem, Tatiane. Eu disse com a voz límpida. Eu me lembro de cada conversa que tive com Roberto nas últimas semanas. Lembro-me dele dizendo que estava ocupado com o trabalho. Lembro-me de que você parou de atender minhas ligações há 2 semanas. E me lembro perfeitamente de que esta propriedade está no meu nome, de que paguei cada centavo do financiamento, de que mantive este lugar e de que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de estar aqui sem a minha permissão explícita. Caminhei devagar até a parede onde costumavam ficar minhas fotografias de família. As molduras vazias ainda estavam lá, mas os quadros tinham sido guardados ou descartados. Passei a mão sobre uma das molduras e me virei para eles. Onde estão as minhas fotografias? Perguntei. Onde estão os quadros dos meus pais, dos meus avós, do meu filho quando era pequeno? Ninguém respondeu. Tatiane desviou o olhar. Lúcia sentou-se novamente, incomodada. José pigarreou, mas não disse nada. Nós guardamos, Roberto finalmente disse, a voz quase um sussurro. Pensamos que você queria dar uma renovada na decoração. Estão no armário lá de cima. Você pensou que eu queria dar uma renovada na decoração? Repeti, deixando a pergunta pairar no ar. Ou vocês decidiram que a minha presença aqui não era necessária? Que podiam me apagar da minha própria casa e me substituir pelo que preferiam? Tatiane finalmente explodiu. Seu controle se quebrou e toda a raiva que ela vinha reprimindo veio à tona. Isso é ridículo. Roberto é seu filho. Ele tem o direito de usar esta casa. A senhora vive dizendo que o que é seu é dele, que trabalha para deixar algo para ele. E agora, de repente, a gente não pode nem vir passar um final de semana. Vocês têm o direito se eu der a permissão. Retruquei friamente. Tenho direito se me pedirem. Tenho direito se respeitarem as regras básicas de convivência. Mas se esgueirar, mentir sobre minha autorização, retirar meus pertences e, em seguida, me tratar como invasora quando apareço na minha própria propriedade? Isso não é um direito. Isso é invasão. Tatiane deu um passo na minha direção, o rosto vermelho de fúria. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu vou ligar para a polícia. Eu vou dizer que tem uma mulher alterada na nossa casa, que está causando problemas, que precisamos de ajuda.
Eu sorri de novo. Aquele mesmo sorriso calmo que a havia perturbado tanto antes. Vá em frente. Repeti. Por favor, faça isso. Inclusive, eu insisto. Acho que é exatamente o que precisamos aqui. Uma terceira parte que possa ver esta situação com clareza. E desta vez, Tatiane discou o número. O som da discagem do telefone quebrou o silêncio tenso da sala. Tatiane estava com o viva-voz ativado, provavelmente para que todos pudéssemos ouvir, para que eu soubesse que ela falava sério. A mão dela tremia levemente, mas sua expressão permanecia desafiadora. Roberto tinha se sentado de novo, a cabeça nas mãos. José e Lúcia permaneciam em silêncio, assistindo a cena como se fossem espectadores em um teatro. Uma voz feminina atendeu do outro lado da linha. Polícia local? Qual é a sua emergência? Tatiane respirou fundo antes de falar, compondo a voz para soar assustada, vulnerável. Sim. Olá. Eu preciso de ajuda. Tem uma mulher na nossa casa causando desordem. Ela entrou sem permissão e está nos ameaçando. Estamos na Chácara da Serra, no quilômetro 18 da estrada principal. Senti meu sangue ferver, mas mantive a calma. Cada palavra que saía da boca dela era uma mentira calculada. Nossa casa entrou sem permissão, nos ameaçando. Tudo arquitetado para me fazer parecer a agressora, a encrenqueira. A pessoa representa um perigo imediato? Perguntou a atendente. Tatiane olhou para mim com ódio mal disfarçado. Eu não sei. Ela está muito alterada. Tem uns 60 e poucos anos, mas está agindo de forma irracional. Estamos com medo. Uma viatura está a caminho. Permaneçam em um local seguro e não confrontem a pessoa. A senhora pode se retirar da casa? Sim, podemos tentar, respondeu Tatiane, cortando a chamada com um drama exagerado. Ela se virou para os outros com uma expressão triunfante. Vocês ouviram. A polícia está chegando. É melhor sair antes que eles cheguem e isso fique pior para você. Eu me sentei de volta no sofá. Cruzei as pernas e coloquei as mãos no meu colo. Eu não ia me mexer. Não ia dar a eles a satisfação de me verem fugir. Eu não vou a lugar nenhum, eu disse calmamente. Na verdade, estou ansiosa para falar com as autoridades. Acho que eles vão achar o que eu tenho para mostrar muito interessante. A confiança no rosto de Tatiane vacilou por um segundo. Apenas um segundo. Mas eu vi. Roberto levantou a cabeça e olhou para mim com uma expressão que eu não soube decifrar. Seria medo? Culpa? Arrependimento? Os 20 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Ninguém falava. José e Lúcia cochichavam de vez em quando. Tatiane andava de um lado para o outro na sala, olhando ocasionalmente pela janela. Roberto permanecia imóvel como uma estátua de sal, e eu, sentada, esperando com uma calma que surpreendia até a mim mesma. Finalmente, ouvimos o som de um motor se aproximando. Uma viatura da polícia militar local estacionou em frente à casa. 2 policiais saíram do veículo, um homem mais velho, de porte robusto, e uma policial mais jovem, carregando uma caderneta. Tatiane correu para a porta antes que pudessem bater. Ela a escancarou com uma expressão exagerada de alívio. Obrigada por virem tão rápido. Ela está lá dentro. Entrou sem permissão e não quer sair. Os policiais entraram cautelosamente, avaliando a situação com olhos treinados. O policial mais velho olhou para mim e depois para Tatiane. Quem é o proprietário desta residência? Perguntou ele com a voz neutra. Tatiane abriu a boca para responder, mas eu falei primeiro. Sou eu, disse levantando-me. Meu nome é Alice Martins. Esta é a minha propriedade. Isso não é verdade. Tatiane interrompeu de imediato. Ela é a mãe do meu marido. Nós temos permissão para estar aqui. É ela quem entrou sem avisar e está causando problemas. O policial me olhou com uma expressão que eu já tinha visto muitas vezes. Era o olhar de alguém que já havia decidido acreditar na versão da pessoa mais jovem e convincente. Era o olhar que pressupunha que a senhora de mais idade estava confusa, que provavelmente havia desentendimentos familiares, que aquilo era um problema doméstico sem importância. Senhora, ele disse condescendente. A senhora tem algum documento para provar que esta propriedade é sua? Eu sorri. Era o momento que eu estava esperando. Sim, policial. Tenho toda a documentação necessária.
Caminhei até minha bolsa que havia deixado perto da porta ao entrar. Abri-a calmamente e retirei uma pasta que eu sempre carregava comigo. Dentro estavam a escritura do imóvel, o último comprovante de IPTU em meu nome, as contas de consumo e uma carta do banco confirmando que o financiamento estava completamente quitado. Entreguei os documentos ao policial. Ele os revisou atentamente, folheando cada página, verificando datas e nomes. A expressão dele começou a mudar. A policial jovem se aproximou para olhar também, e eles trocaram um olhar significativo. Está tudo no seu nome. O policial finalmente confirmou, olhando para Tatiane com uma expressão completamente diferente. A senhora Alice Martins é a única proprietária registrada deste imóvel. A cor sumiu do rosto de Tatiane. José se levantou abruptamente. Lúcia soltou um pequeno suspiro. Roberto fechou os olhos como se quisesse desaparecer. Mas Roberto é filho dela. Tatiane gaguejou. Ele nos disse que poderíamos estar aqui, que ela tinha dado permissão. A policial jovem falou desta vez, a voz firme, mas profissional. Minha senhora, o fato de ele ser filho da proprietária não lhe dá o direito automático de usar a propriedade sem o consentimento dela. E a senhora Martins diz que nunca deu essa permissão. Eu nunca dei, disse com a voz clara e forte. Cheguei aqui esperando encontrar a minha casa vazia. E encontrei todos eles ocupando-a como se fosse deles. Retiraram minhas fotografias, trouxeram as coisas deles, mentiram para outros parentes dizendo que eu havia autorizado isso. E quando eu apareci, me chamaram de invasora e ameaçaram chamar a polícia. Pois bem, a polícia está aqui. E aqui estão os documentos que comprovam que eu sou quem tem o direito de estar. O policial mais velho se virou para Tatiane com uma expressão séria. Está claro que a senhora Martins não deu permissão para que estivessem aqui. Tatiane olhou para Roberto desesperadamente, buscando ajuda, mas ele ainda não conseguia falar. Finalmente, foi José quem respondeu. Houve um mal-entendido. Ele disse com a voz tensa. Roberto nos convidou. Pensamos que estava tudo certo. Não foi um mal-entendido. Eu intervi. Foi uma mentira deliberada. E agora eu quero todos vocês fora da minha propriedade imediatamente. A policial jovem tomou notas em sua caderneta. O policial mais velho olhou para mim com uma expressão agora respeitosa. Senhora Martins, a senhora está no seu direito de pedir que desocupem o imóvel. A senhora deseja registrar uma queixa formal? Olhei para cada um deles. Para Tatiane, com sua raiva e medo misturados, para José e Lúcia, tentando parecer inocentes, para Roberto, destruído pela vergonha. E senti algo se romper dentro de mim. Não era tristeza, era libertação. Eu quero que eles saiam, eu disse simplesmente. Agora. O policial mais velho anuiu gravemente e se virou para Tatiane e os outros. Os senhores devem desocupar o imóvel imediatamente. A senhora Martins provou ser a única proprietária legal e solicitou que se retirem. Caso não o façam voluntariamente, teremos que proceder com o despejo forçado. Tatiane abriu a boca para protestar, mas a policial jovem a interrompeu com firmeza. Podem recolher seus pertences pessoais agora, mas devem deixar o local nos próximos 30 minutos. Eu vi como a realidade começou a se instalar nos rostos deles. A humilhação pública de serem expostos na frente das autoridades, de terem sua mentira desmascarada de forma tão brutal. Mas aquilo era só o começo. Havia mais uma coisa que eu precisava fazer, algo que eu vinha adiando há anos por medo, por um amor mal colocado, por aquele horrível hábito de me sacrificar por aqueles que nunca me valorizavam. Policial, eu disse calmamente. Antes que eles se retirem, há mais uma coisa que eu preciso esclarecer na frente de testemunhas. Todos olharam para mim. Roberto levantou a cabeça, os olhos cheios de um apelo silencioso. Ele sabia o que estava por vir depois de todos esses anos. Ele sabia. Voltei à minha bolsa e peguei outra pasta. Esta era mais grossa, mais pesada. Continha anos de documentos, recibos, transferências bancárias, contratos. Abria sobre a mesa de jantar, afastando os copos e pratos que ainda estavam lá. Roberto? Eu disse, olhando diretamente para ele. Quanto dinheiro eu lhe dei nos últimos 5 anos? Ele empalideceu ainda mais, se é que era possível. Mãe, por favor.
Responda à pergunta. O silêncio era ensurdecedor. Tatiane o olhava, sem entender o que estava acontecendo. Os policiais permaneciam atentos, sem intervir, mas claramente interessados. Eu não sei o valor exato, ele murmurou. Eu sei, eu disse, puxando um documento. E 195.000. NUSUADAOLT, IMOS 5ANOS, EUTRANSFERIR, 195.000 RIE. Nos UIARL temos 5 anos. Eu transferi R 195.000 RIADEROS para você. Para a entrada da sua casa, para o seu carro, para as suas dívidas de cartão de crédito, para a festa de casamento que Tatiane queria, para a viagem à Europa que vocês fizeram no ano passado. Tatiane deu um passo para trás, como se eu a tivesse esbofeteado. José e Lúcia trocaram olhares de desconforto. Além disso, continuei puxando mais papéis. Eu pago o seguro do seu carro. Isso são R1300, 00M. INSAIS, IUTAMBIMP, AGUAACAD, IMIAD, ITATIANI. R$ 1.300 mensais, Eutambi e OCEMI pagou a academia de Tatiane, R$ 650 por mês. E nos últimos 2 anos, eu vinha cobrindo R$ 3.800 do seu financiamento, porque vocês não conseguiam arcar com as parcelas integrais. Coloquei cada documento sobre a mesa com precisão cirúrgica. Recibos, extratos bancários, e-mails onde Roberto me pedia ajuda, de novo e de novo. Tudo estava ali, preto no branco, impossível de negar. No total, eu disse, fazendo o cálculo final, nos últimos 5 anos eu investi R$ 315.000 em manter vocês à tona. E não estou contando os presentes, os jantares, as roupas, os eletrodomésticos que comprei quando vocês se mudaram. Minha voz tremia agora. Não por fraqueza, mas por anos de frustração contida, finalmente encontrando uma saída. E é assim que vocês me retribuem. Invadindo minha casa, mentindo sobre mim, retirando minhas fotografias como se eu não existisse mais, como se eu não importasse. Roberto estava com os olhos cheios de lágrimas. Ele se levantou e tentou se aproximar. Mãe, eu não sabia que Tatiane ia... Não. Eu o parei com a mão. Não culpe apenas Tatiane. Você permitiu isso. Você mentiu sobre minha autorização. Você trouxe todas essas pessoas para a minha propriedade sem me perguntar. Você retirou minhas fotografias. Você decidiu que meu espaço não importava. Virei-me para os policiais, que agora me olhavam com uma mistura de respeito e piedade. Eu quero que os senhores sejam testemunhas do que vou dizer agora. Peguei meu celular e abri meu aplicativo bancário. Minhas mãos não tremiam. Estavam firmes, seguras, determinadas. A partir deste momento, eu estou cancelando todas as transferências automáticas em nome de Roberto Martins. Estou cancelando o pagamento do seguro do carro dele. Estou cancelando a contribuição mensal do seu financiamento. Estou cancelando o pagamento da academia de Tatiane. Eu apertei botão após botão, confirmando cada cancelamento. Tatiane assistia à cena com um horror crescente. José tinha se levantado, tentando compreender a magnitude do que estava testemunhando. Mãe, espere, Roberto implorou. Podemos conversar sobre isso. Podemos consertar. Não há nada para consertar, respondi sem tirar os olhos do telefone. Por anos, eu consertei os seus problemas. Eu paguei as suas dívidas. Eu cobri os seus erros. E eu fiz isso porque amava você, porque era meu filho, porque achei que era meu dever apoiá-lo. Mas eu confundi apoio com cumplicidade. Eu confundi amor com ser usada. Finalizei os cancelamentos e guardei o telefone. Depois, peguei outro documento da pasta. O carro que você dirige, Roberto, está no meu nome porque eu dei a entrada e sou a co-devedora do empréstimo. Se você parar de pagar, eles vêm atrás de mim. Por isso eu também vou falar com o banco esta semana para retirar meu nome desse contrato. Se você não puder assumir a parcela integral, terá que devolvê-lo. Você não pode fazer isso. Tatiane finalmente gritou. É o nosso carro. Precisamos dele para o trabalho. Deveria ter pensado nisso antes. Eu disse friamente. Antes de invadir minha casa, antes de me desrespeitar, antes de presumir que eu estaria sempre lá para salvá-los, independentemente de como me tratassem.
Lúcia falou pela primeira vez em vários minutos, sua voz aguda, cheia de indignação. Isso é crueldade. Eles são sua família. Como você pode ser tão dura com seu próprio filho? Virei-me para ela com uma calma que me surpreendeu. Dura? Quer saber o que é dureza, Lúcia? Trabalhar 60 horas por semana durante 30 anos para dar uma vida melhor ao meu filho. Sacrificar meus próprios sonhos para pagar os estudos dele. Ficar sem férias porque cada real extra ia para ele. E depois descobrir que eles me veem como um banco, como um recurso a ser explorado, e não como um ser humano que merece respeito e consideração. Minha voz se elevou pela primeira vez, carregada de anos de dor acumulada. Vocês chegaram aqui há 3 meses, quando Roberto e Tatiane os convidaram para morar com eles porque não podiam pagar o aluguel de vocês. E sabe quem está subsidiando essa generosidade? Sou eu, com os 3.800 reais mensais que ponho no financiamento. Eu estou pagando para vocês terem um teto sobre a cabeça, enquanto vocês me tratam como invasora na minha própria propriedade. José abriu a boca, mas nenhum som saiu. A verdade era muito óbvia, muito brutal para ser negada. Peguei o último documento da pasta. Era a cópia do contrato de financiamento da casa onde Roberto e Tatiane moravam. Esta é a cópia do contrato de hipoteca. Amanhã de manhã, eu vou entrar em contato com o banco e solicitar a retirada da minha contribuição mensal. Vocês terão que cobrir a parcela integral sozinhos. Se não puderem, o banco iniciará o processo de retomada do imóvel em 90 dias. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi absoluto. Até os policiais pareciam desconfortáveis com a tensão que preenchia a sala. Tatiane estava com as mãos sobre a boca, os olhos arregalados, enquanto a magnitude do que acabara de acontecer começava a cair a ficha. José e Lúcia estavam pálidos, imóveis como estátuas, e Roberto simplesmente chorava em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem fazer esforço para contê-las. Guardei todos os documentos de volta na pasta com movimentos lentos e deliberados. Cada papel que eu dobrava era um capítulo encerrado, um laço cortado, uma corrente quebrada. Vocês têm 30 minutos para recolher suas coisas e ir embora, eu disse, olhando para o policial mais velho. Isso está correto. Ele anuiu, consultando o relógio. Certo, dona Alice Martins. Estaremos esperando lá fora para garantir que o despejo seja realizado sem incidentes. Os 2 policiais saíram para a varanda, nos dando um momento de privacidade que eu não havia pedido, mas que eles provavelmente julgaram necessário. Era a última chance da família de dizer o que tinha para dizer, de tentar um último apelo emocional. Roberto foi o primeiro a se mover. Ele se aproximou de mim com passos lentos e hesitantes, como uma criança que sabe que cometeu um erro terrível e não sabe como consertá-lo. Mãe, a voz dele quebrou. Mãe, me perdoe. Eu sinto muito. Eu não queria que as coisas chegassem a isso. Pensei que você não se importaria de subirmos por alguns dias. Alguns dias? Repeti sem emoção. E as fotografias? E a mentira de que eu tinha dado permissão? E me tratar como invasora quando apareci? Isso foi Tatiane. Ele disse rapidamente. Ela estava nervosa. Não pensou. Não. Eu o interrompi com firmeza. Não culpe só ela. Você estava aqui. Você viu como ela me tratou. Você não disse nada. Você não me defendeu. Você permitiu que sua esposa me chamasse de velha intrometida na minha própria casa. E você ficou sentado sem dizer uma palavra. Ele baixou a cabeça, incapaz de negar a verdade das minhas palavras. Tatiane finalmente encontrou a voz, mas agora soava diferente. Não havia mais arrogância nem desprezo, havia puro pânico. Alice, por favor, você não pode nos deixar assim. Como vamos pagar o financiamento? Como vamos manter o carro? Roberto precisa ir trabalhar. Eu tenho meu emprego. Sem o carro, a gente não consegue. Deveria ter pensado nisso antes. Eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Antes de brincar com fogo. Antes de presumir que eu estaria sempre lá para limpar a sujeira de vocês, independentemente de como me tratassem. José tentou uma abordagem diferente, a voz agora suave, quase implorando. Dona Alice Martins,
Eu entendo que a senhora está chateada. Tem todo o direito. Mas pense nisso de cabeça fria. Eles são sua família. Daqui a poucas semanas é Natal. A senhora realmente quer que eles passem as festas na rua? Eles não vão para a rua. Respondi. Vão estar na casa que eu venho ajudando a pagar. A casa onde vocês moram de favor, graças ao meu dinheiro. Só que agora terão que pagar a parcela integral do financiamento. Vão ter que se ajustar, fazer sacrifícios, apertar os cintos, assim como eu fiz por décadas. Lúcia se aproximou com lágrimas nos olhos, adotando o papel de vítima que provavelmente funcionou para ela a vida toda. Somos idosos. Temos 67 anos. Não podemos voltar a trabalhar em tempo integral. Dependemos de Roberto e Tatiane. Se eles perderem a casa, não temos para onde ir. Senti uma pontada de algo no peito. Não era culpa. Não era exatamente pena. Era o reconhecimento de que aquelas pessoas estavam genuinamente assustadas. Mas aquele medo era consequência de suas próprias decisões, de anos vivendo acima das suas possibilidades, de assumir que alguém sempre estaria lá para resgatá-los. Lúcia, eu disse, olhando diretamente para ela. Eu também sou idosa. Tenho 61 anos. E ninguém me resgata. Ninguém paga minhas contas. Ninguém me apoia quando estou cansada. Tudo o que tenho, eu construí sozinha, com minhas próprias mãos, com meu próprio esforço. E vocês vieram para o meu santuário e o transformaram no de vocês sem me perguntar, sem me respeitar, sem sequer considerar que eu também mereço paz. Caminhei até a janela e olhei para fora, onde os 2 policiais esperavam ao lado da viatura. O sol estava começando a se pôr atrás das montanhas. Logo seria noite. Logo eles estariam na estrada, voltando para a cidade no frio da noite. Vocês têm 20 minutos. Eu disse sem me virar. Comecem a arrumar as malas. Nos minutos seguintes, ouvi o caos de pessoas recolhendo apressadamente suas coisas, zíperes de malas sendo fechados, objetos sendo enfiados em sacolas, passos rápidos subindo e descendo as escadas. Ninguém falava, apenas o som da urgência, do pânico contido, de um mundo desmoronando. Tatiane passou por mim carregando uma bolsa grande. Ela parou por um segundo, como se fosse dizer algo, mas no fim apenas seguiu. José e Lúcia desceram com seus pertences, evitando meu olhar. Roberto foi o último a descer. Carregava 2 malas, e o rosto estava inchado de tanto chorar. Ele parou na minha frente. Abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mãe, tem algum jeito de consertar isso? Algum jeito de você nos perdoar? Olhei para ele por um longo momento. Vi a criança que ele tinha sido, o filho que eu amei mais que a minha própria vida. Mas também vi o homem que ele se tornou, um homem que aprendeu a pegar sem dar. Um homem que confundiu meu amor com fraqueza. Roberto, eu disse suavemente, perdão não vem com um cheque anexo. Se eu puder perdoar você algum dia, será porque você aprendeu a ser responsável pela sua própria vida. Porque entendeu que amar alguém não significa usar essa pessoa. Porque você cresceu, mas sem a sua ajuda. Sem a minha ajuda. Eu o interrompi. Você vai aprender o que eu tive que aprender sozinha. Que a vida é dura. Que ninguém lhe deve nada. Que respeito se conquista. E dignidade se protege. Você vai aprender? Ou não vai? Mas não é mais minha responsabilidade ensiná-lo. O policial mais velho apareceu na porta. Senhora Martins, eles estão prontos para ir? Há mais alguma coisa de que precise? Não, policial. Obrigada pela ajuda. Um por um, eles partiram. José e Lúcia primeiro, carregando suas malas em direção a um dos carros. Tatiane seguiu, de cabeça baixa, derrotada. E finalmente Roberto, caminhando devagar, como se seus pés pesassem toneladas. Antes de entrar no carro, ele se virou uma última vez em direção à casa. Nossos olhares se encontraram pela janela. Levantei a mão em um gesto que não era nem um aceno, nem um adeus. Era apenas o reconhecimento de que aquilo estava acontecendo, de que não havia mais volta. Os motores ligaram, as luzes traseiras acenderam, e devagar, os 3 veículos começaram a se afastar pela estrada de terra, levantando poeira na escuridão crescente. Os policiais se aproximaram uma última vez. A senhora vai ficar bem, mãe? Perguntou a policial jovem com preocupação genuína.
Eu sorri. E pela primeira vez em muito tempo, era um sorriso real. Sim, eu disse. Eu vou ficar bem. Depois que os policiais se foram, fiquei na varanda por um longo tempo, observando as últimas luzes dos veículos desaparecerem ao longe. O silêncio da serra me envolveu como um cobertor quente. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de paz, de libertação e de possibilidades. Pela primeira vez em anos, eu podia ouvir meus próprios pensamentos sem o ruído constante das exigências alheias. Entrei na casa e tranquei a porta. Minhas mãos tremeram levemente, não de medo, mas pela descarga de adrenalina que finalmente começava a deixar meu corpo. Eu havia feito algo que vinha adiando por anos. Eu havia dito não. Eu havia estabelecido limites. Eu havia escolhido minha própria dignidade, em vez de manter uma falsa paz familiar. Caminhei pela sala, recolhendo os copos sujos, os pratos abandonados, limpando os restos da invasão. Enquanto trabalhava, minha mente começou a viajar para o passado, para os momentos que me levaram até ali, aquele ponto de ruptura. E eu entendi que aquilo não tinha começado hoje. Havia começado muitos anos atrás, com pequenas decisões que se acumularam até se tornarem um padrão de vida. Lembrei-me de quando Roberto tinha 23 anos e perdeu o primeiro emprego. Ele veio até mim chorando, dizendo que não podia pagar o aluguel, que seria despejado. Eu tinha acabado de receber meu primeiro aumento em anos. Um aumento que planejei usar para finalmente fazer aquela viagem à Europa que sempre sonhei. Mas eu olhei nos olhos dele, vi o desespero e lhe dei o dinheiro. R$ 10.000. Isso significou minhas férias, meu descanso, meu momento de trégua. É só desta vez, mãe. Ele havia me prometido. Eu te pago em 2 meses, quando conseguir outro emprego. Ele nunca me devolveu aquele dinheiro. E eu nunca pedi. 6 meses depois, veio outra crise. Uma dívida de cartão de crédito que cresceu fora de controle. R$ 25.000. Eu tinha acabado de quitar o financiamento do meu pequeno apartamento na cidade. Pela primeira vez na vida, eu não tinha aquela pressão financeira. Podia respirar, podia economizar, podia viver sem o peso constante da dívida. Mas Roberto chegou à minha porta com papéis de banco, com ameaças de processo, com aquela cara de criança assustada que sempre derretia minhas defesas. Mãe, eu não sei como aconteceu. Eu gastei sem perceber. Se eu não pagar, eles vão sujar meu nome. Não vou conseguir mais nada no futuro. E eu paguei R$ 25.000 das minhas economias, do dinheiro que eu tinha reservado para a minha aposentadoria, para a minha segurança futura. Esta é a última vez. Eu lhe disse com firmeza. Você tem que aprender a gerenciar seu dinheiro. Ele assentiu seriamente. Prometeu que mudaria, que aprenderia. Mas, um ano depois, ele estava de volta com outra crise, com outra necessidade urgente. Sentei-me no sofá, abraçando uma almofada contra o peito, e as lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de anos de frustração contida por finalmente encontrar uma vazão. Chorei por todos os sonhos que adiei, por todas as viagens que nunca fiz, por todas as vezes que neguei algo pequeno para mim para poder dar algo grande para outra pessoa. Chorei pela mulher que eu tinha sido, aquela que sempre dizia sim, aquela que confundia amor com sacrifício infinito. E chorei também de alívio, porque aquela mulher finalmente tinha encontrado sua voz, seu limite, sua dignidade. Lembrei-me de quando Roberto conheceu Tatiane. Desde o primeiro momento, eu soube que havia algo nela que me inquietava. Não era apenas sua atitude distante ou seu jeito de falar como se o mundo lhe devesse algo. Era o jeito como ela olhava para as coisas, calculando valores, medindo possibilidades. Quando ficaram noivos, Tatiane havia insistido em um casamento grande, elegante e caro. É o dia mais importante da minha vida, ela havia dito com aqueles olhos brilhantes. Só vou me casar uma vez. O casamento custou R$ 100.000. 00. ROBERT, OETAT, IANICOLUCARAMR, R$100.000. Roberto e Tatiane colocaram R$ 25.000. O pai de Tatiane colocou R$ 15.000, 00. IIU,
QIHAVIAPROMITIDOCONTRIBUIR 15.000 e eu, que havia prometido contribuir com uma R$ 25.000 para ajudar, acabei pagando o AR 70. 00000. Pior QUSURG, IRAMD, ISPSISIN, ISPIRADISINA, UPLD, IMOSCINCLIROSCONTRA TOSR 70.000, porque surgiram despesas inesperadas em abo e eu podíamos cancelar os contratos por 70.000 hours que representavam 2 anos de economia cuidadosa. 70. 000 que eu havia planejado usar para comprar esta casa de campo na serra. Tive que esperar mais 3 anos, trabalhando horas extras, negando-me prazeres básicos para finalmente poder dar a entrada nesta propriedade. E ali estavam eles, anos depois, ocupando este lugar que eu comprei com tanto sacrifício, tratando-o como se não significasse nada, como se fosse apenas mais um recurso disponível para o uso deles. Levantei-me e fui para o quarto principal, lá em cima. Abri o armário onde Roberto disse que guardaram minhas fotografias. Lá estavam, empilhadas de qualquer jeito em caixas de papelão. Tirei-as uma por uma e as coloquei sobre a cama. Minha mãe sorrindo no jardim. Meu pai, em seu uniforme de trabalho. Meus avós nas bodas de ouro. E Roberto, meu pequeno Roberto, aos 5 anos, andando de bicicleta pela primeira vez. Segurei aquela fotografia nas mãos e a observei por um longo tempo. Ele era uma criança tão feliz então, tão inocente. Em que momento ele perdeu aquele brilho nos olhos? Em que momento ele aprendeu que podia pegar sem dar? E quanto disso era minha culpa por ter ensinado que eu estaria sempre lá para resgatá-lo? A pergunta doeu mais do que eu esperava. Porque parte disso, uma parte que eu não queria admitir, era minha responsabilidade. Eu criei um filho que não sabia enfrentar consequências, que não sabia o valor real do dinheiro porque nunca precisou lutar por ele, que presumiu que amor significava disponibilidade infinita de recursos. Mas também entendi, sentada ali naquele quarto silencioso, que não era tarde demais para lhe ensinar a lição mais importante. Não com palavras, não com sermões, mas com ações, deixando-o cair, permitindo que ele encarasse a realidade, retirando a rede de segurança que eu havia tecido com tanto cuidado todos aqueles anos. Desci com as fotografias e comecei a pendurá-las de volta em seus lugares originais. Cada moldura que eu pendurava era um ato de recuperação do meu espaço, da minha história, da minha identidade que eu havia permitido ser apagada tão facilmente. Quando terminei, a sala de estar estava como deveria estar, com a minha cara, com as minhas lembranças, com a minha história impressa naquelas paredes. Não era mais um espaço genérico que qualquer um podia ocupar e transformar. Era o meu lar. Acendi a lareira e preparei uma xícara de chá. Sentei-me em frente ao fogo e deixei o calor penetrar em meus ossos cansados. Tinha sido um dia exaustivo, emocional, devastador em muitos aspectos, mas também libertador. Peguei meu telefone e verifiquei as confirmações de todos os cancelamentos que havia feito. O seguro do carro de Roberto, cancelado. A contribuição mensal do financiamento dele, cancelada. O pagamento da academia de Tatiane, cancelado. Cada notificação era um lembrete de que eu tinha feito isso, de que eu tinha dado o passo, de que não havia mais volta. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Roberto. Mãe, chegamos em casa. Por favor, reconsidere. Não podemos fazer isso sem sua ajuda. Eu imploro. Olhei a mensagem por um longo tempo. Meus dedos se moveram sobre o teclado, escrevendo e apagando respostas várias vezes. Finalmente, escrevi algo simples. Roberto, eu amo você, mas amor não significa permitir que você me desrespeite. Aprenda a viver dentro das suas posses. Aprenda a dar valor ao que tem. Aprenda a ser responsável. Quando fizer isso, podemos conversar. Enviei a mensagem e, em seguida, com um movimento decidido, bloqueei o número dele. Os primeiros 3 dias na chácara foram de silêncio absoluto. Eu não recebi chamadas. Não tive mensagens. Não houve tentativas de contato. Era como se eu tivesse cortado um cordão que me ligava a um mundo de demandas constantes. E agora,
Eu simplesmente flutuava no espaço, livre, mas também estranhamente sozinha. Passei as manhãs caminhando no bosque ao redor da propriedade, vendo a luz se filtrar pelos pinheiros, ouvindo os pássaros cantarem como se celebrassem minha presença. À tarde, eu lia livros que havia comprado anos atrás e nunca tive tempo de abrir. Cozinhava comida simples, só para mim, sem ter que me preocupar com o gosto de mais ninguém. Dormi profundamente, sem sobressaltos, sem aquela ansiedade noturna que havia sido minha companheira por tanto tempo. Era paz. Era liberdade. Mas havia também momentos em que a dúvida se infiltrava pelas fendas da minha determinação. No quarto dia, decidi voltar para a cidade. Eu tinha coisas para resolver, promessas a cumprir. Eu não podia me esconder na serra para sempre, por mais tentador que fosse. Enquanto dirigia de volta, ensaiava mentalmente as conversas que teria que ter com o banco, com a seguradora, com os advogados, se necessário. Cheguei ao meu apartamento na cidade ao meio-dia. A secretária eletrônica piscava com 15 novas mensagens. Ouvi todas enquanto preparava um café. 3 eram de Tatiane, cada uma mais desesperada que a anterior. 4 eram de números desconhecidos que provavelmente eram José e Lúcia tentando se comunicar por outros telefones. 5 eram de amigos da família, claramente contatados por Roberto para interceder. E 3 eram do banco. Comecei pelo banco. Liguei para o número que haviam deixado e um representante atendeu. Vicente, Dona Alice Martins. Estamos ligando porque notamos que a senhora cancelou a transferência automática mensal. Queríamos confirmar se isso foi intencional ou se houve um erro no sistema. Foi completamente intencional, respondi com firmeza. Eu quero retirar minha contribuição mensal do financiamento do meu filho. E também preciso falar sobre a retirada do meu nome como codevedora do empréstimo do carro dele. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia ouvir digitação rápida. Entendo. Com relação ao carro, seu filho teria que refinanciar o empréstimo sem a senhora como codevedora, o que exigiria que ele se qualificasse por conta própria. A senhora deseja que enviemos a documentação necessária? Sim, por favor. E sobre o financiamento, sem a sua contribuição mensal, a parcela aumentaria em R$ 3.800. Seu filho está ciente dessa mudança? Ele está ciente, eu disse. Embora não soubesse se ele havia realmente processado a magnitude do que aquilo significava. Ele terá que encontrar uma maneira de cobrir o valor integral. Muito bem, processaremos as alterações. Apenas para informá-la, caso haja 3 parcelas consecutivas em atraso, o banco iniciará o processo de retomada do imóvel. Eu entendo. Obrigada pela informação. Desliguei e encarei o telefone. 3 meses. Roberto tinha 3 meses para encontrar R$ 3.800 extras a cada mês. Era possível se eles reduzissem despesas, se Tatiane trabalhasse mais horas, se parassem de viver acima das suas possibilidades. Mas exigiria sacrifício, disciplina, maturidade. O telefone tocou quase que imediatamente. Era um número que eu não reconhecia, mas decidi atender. Alice? Era a voz de Lúcia, trêmula, suplicante. Por favor, não desligue. Preciso falar com você. Respirei fundo. O que você quer, Lúcia? Eu vim ao banco esta manhã com Roberto. Eles nos disseram que você cancelou tudo. O seguro do carro? A sua parte no financiamento? Alice, nós não temos como pagar tudo isso. Roberto ganha R$8.500, P, URM, IRS. AP, ARC, IL, AINT, IGRALDOFIN, ANC, IAM, INTOE, R, 8.500 rounds aos PORM. ES, a parcela integral do financiamento, e R, 6.500 house. O seguro do carro é R, 1.300, ASCONT, ASDELUZUA, GUAEINTRNITSA, OMAISU, R1300, Raideare, as contas de luz, AIUGUA Internets a ir ou mais, R1200 Raideare. Como vamos viver com R$1.000 por mês? Fiz as contas rapidamente na minha cabeça. Os números não batiam. Lúcia, se Roberto ganha R8, 500, 00, e a PARCLAINT,
EGRALD, OFINANCIAMENTOE, EIS, R8500, 00 e a parcela integral do financiamento, ER6500 ERS. Isso sobra um R2000, 00NA, o R2000 ERO-NA, ou R1000 ER. Mas o seguro do carro que você estava pagando. Se vocês não podem pagar, eu a interrompi. Então não podem ter o carro. É simples assim. Vendam o carro. Comprem algo mais barato que possam manter. Usem transporte público. Procurem alternativas, mas não é mais problema meu. Tatiane também trabalha. Lúcia continuou rapidamente. Ela ganha 4.200 reais por mês. Ah, isso dá a vocês R12.700, 00NEN, UT, AL. INT, AMARA. OVOCE. STEORMOSUFIC, IENTE, EUDISSE, CALCULANDO. R12.700, ZAR no total. Int A. Ovoque ISTE, bora o suficiente. Eu disse, calculando. R6.500 reais do financiamento. R1.300, 00 DUS IGURO, SID ICID IRMMANTE, hour. LO, R1.300 reais do seguro. Se decidir amante e ONLO, R1.200 reais de contas. Isso dá R9.000, 00. SUBR, AM, R9.000, Rairo. Sobram R3.700 reais para comida, gasolina e outras despesas. É apertado, mas é possível. Mas nós também moramos lá, disse Lúcia, a voz subindo um tom. Eu e José precisamos comer. Precisamos dos nossos remédios. José tem que ir ao médico todo mês. Isso custa 550 reais, porque não temos plano de saúde. E ali estava o verdadeiro motivo pelo qual os números não estavam funcionando. Não eram apenas Roberto e Tatiane. Eram 4 adultos vivendo da renda de 2. E um deles com despesas médicas significativas. Lúcia, quantos anos vocês têm, você e José? 67. E nenhum de nós trabalha. José teve um infarto há 2 anos. Não pode trabalhar. E eu cuido dele. Senti uma pontada de algo parecido com compaixão, mas a mantive sob controle. Aquilo não era crueldade da minha parte. Era realidade. Lúcia, entenda uma coisa. Eu também estou perto dos 70. Eu também tenho despesas médicas. Eu também me canso. A diferença é que eu trabalhei minha vida toda para garantir o meu futuro. Eu economizei, eu investi, eu me preparei. E agora, que eu finalmente podia descansar, eu descobri que estava sustentando 6 pessoas além de mim. Mas somos família. Ser família não significa que eu tenho que sacrificar minha segurança financeira pela de vocês. Eu disse com firmeza. Especialmente depois de como me trataram. Vocês invadiram minha propriedade, me desrespeitaram, me chamaram de intrusa. E agora querem que eu continue pagando as contas de vocês. Houve silêncio do outro lado. Depois, ouvi soluços. Eu não sei o que vamos fazer. Lúcia chorou. Não temos para onde ir. Não temos economias. Se Roberto perder a casa, vamos para a rua. Então, Roberto precisa procurar um segundo emprego. Eu disse sem emoção. Tatiane também. Vocês precisam entrar com pedido de assistência médica governamental para José. Vocês precisam procurar apartamentos mais baratos, lugares que possam pagar com a renda real de vocês. Vocês precisam viver dentro das suas posses, como milhões de pessoas fazem todos os dias. Mas não há mais, Lúcia. Eu tomei a minha decisão. Vocês agora têm que tomar a de vocês. Eu lhes desejo sinceramente o melhor. Mas eu não sou mais a solução de vocês. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam, não de dúvida, mas pela intensidade de manter minha posição contra anos de condicionamento que gritavam para eu ceder, para ajudar, para me sacrificar mais uma vez. 2 horas depois, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era de Tatiane. A seguradora ligou. Cancelaram a apólice do carro. Agora não podemos dirigir legalmente. Roberto não pode ir trabalhar. Você vai ser responsável quando ele perder o emprego por sua causa. Eu respondi brevemente. Ele pode pegar o ônibus. Você pode procurar alternativas. Eu não sou mais responsável pelas consequências das decisões de vocês. No dia seguinte, fui pessoalmente ao banco onde eles tinham o empréstimo do carro.
Preenchi todos os formulários necessários para retirar meu nome como codevedora. O representante explicou que Roberto teria 30 dias para refinanciar ou devolver o veículo. A senhora tem certeza disso? Perguntou-me o funcionário, um rapaz de uns 30 anos. É um processo que não pode ser facilmente revertido. Tenho total certeza. Saí do banco me sentindo mais leve do que em anos. Cada documento assinado era um peso a menos em meus ombros. 2 semanas se passaram. 2 semanas em que permaneci firme no meu silêncio, na minha decisão, nos meus limites recém-estabelecidos. Eu havia voltado para a chácara após resolver todos os assuntos na cidade. Eu precisava daquele santuário mais do que nunca. As manhãs estavam frias agora, com aquela temperatura de fim de outubro que anunciava a chegada do inverno. Eu acordava cedo, fazia um café e sentava na varanda, enrolada em um cobertor, observando o sol pintar as montanhas em tons dourados e rosados. Eu tinha conseguido não checar o telefone obsessivamente. Eu o mantinha no silencioso a maior parte do dia, verificando-o apenas à noite. As mensagens continuavam chegando, mas com menos frequência. 3 de Roberto, bloqueadas automaticamente. 2 de números desconhecidos que eu apagava sem ler. Uma de uma prima distante, perguntando se era verdade que eu tinha posto Roberto na rua, claramente alimentada por versões distorcidas dos fatos. Mas naquela tarde de sexta-feira, quando verifiquei o telefone antes de preparar o jantar, havia 15 chamadas perdidas, todas do mesmo número desconhecido, e 3 mensagens de voz. Algo no meu estômago apertou. 15 chamadas em um dia não era normal, nem mesmo no meio de uma crise familiar. Respirei fundo e ouvi a primeira mensagem. Era Roberto. Sua voz soava quebrada, mal reconhecível em meio aos soluços. Mãe, por favor, atenda. Eu preciso falar com você. Está tudo desmoronando. Tudo, por favor. A segunda mensagem era de 2 horas depois. Desta vez, a voz dele soava diferente. Não desesperada, mas derrotada. Mãe, eu perdi o emprego. Fui demitido hoje. Cheguei atrasado 3 vezes nesta semana porque o ônibus não chega na hora, e meu chefe disse que não podia mais tolerar. Sem o carro, eu não consigo ser pontual. E agora não tenho como pagar nada. Nada. A terceira mensagem era de apenas 30 minutos atrás, e não era Roberto quem falava. Dona Alice Martins, aqui é o José. A voz dele soava cansada, velha. Eu preciso que a senhora saiba o que está acontecendo aqui. Roberto e Tatiane estão brigando sem parar há 3 dias. Ela o culpa por ter perdido o emprego. Ela o culpa pelos gastos da academia e pelas saídas com amigos. Os 2 nos culpam por morarmos aqui. Ontem à noite, Tatiane gritou com ele que ela não se inscreveu para sustentar sogros idosos. Roberto respondeu que os pais dela também não contribuem com nada. Estamos nos destruindo. Ele fez uma pausa e eu ouvi sua respiração pesada. Minha esposa não para de chorar há 2 dias. Eu não consigo dormir por causa da dor no peito. Os gritos não param. O banco ligou ontem dizendo que a primeira parcela do financiamento está em atraso. Tatiane está procurando apartamentos baratos para eu e Lúcia nos mudarmos, mas com a minha condição, ninguém quer nos alugar. E agora Roberto está falando em pedir falência. Fechei os olhos e deixei o telefone cair no meu colo. A imagem que José pintou era de um colapso total, de um sistema que funcionava precariamente graças ao meu apoio financeiro, e que agora, sem esse suporte, estava se desfazendo da forma mais destrutiva possível. Uma parte de mim, aquela que havia sido mãe por 61 anos, queria pegar o telefone e ligar. Queria dizer que tudo ficaria bem, que encontraríamos uma solução, que eu consertaria aquilo como sempre consertei tudo. Essa parte doía fisicamente, como se garras estivessem cravadas no meu peito. Mas havia outra parte, mais nova, mas também mais forte, que sabia que era exatamente isso que tinha que acontecer. Que essa dor, esse caos, era o preço de anos de irresponsabilidade. E que se eu interviesse agora, se eu salvasse a situação mais uma vez, eu apenas estaria adiando este momento inevitável. Eu apenas estaria garantindo que em 5 ou 10 anos, estaríamos exatamente no mesmo lugar. O telefone vibrou na minha mão. Outra mensagem de texto. Mãe, sou eu.
Eu sei que você bloqueou meu número, mas Tatiane deixou eu usar o dela. Por favor, só me escute. Não estou pedindo dinheiro. Só preciso de um conselho. Não sei o que fazer. O banco me deu 15 dias para pagar ou começar a execução. Estou sem emprego. Tatiane está procurando um segundo trabalho, mas leva tempo. Os pais dela não têm para onde ir. E ela me disse hoje de manhã que se eu não resolver isso, ela vai pedir o divórcio. Eu li a mensagem 3 vezes. Não estou pedindo dinheiro. Só preciso de um conselho. Era o mais próximo de assumir responsabilidade que eu via Roberto fazer em anos. Mas era real? Ou era apenas mais uma manipulação? Mais uma maneira de abrir a porta para eventualmente pedir exatamente o que ele disse que não estava pedindo? Eu não respondi. Guardei o telefone e fui caminhar no bosque enquanto ainda havia luz. Eu precisava limpar a mente. Precisava de ar fresco nos pulmões. Precisava me lembrar por que havia tomado essa decisão. Quando voltei, já havia escurecido completamente. Acendi a lareira e preparei um jantar simples só para mim. Enquanto comia, o telefone tocou de novo. Desta vez, atendi sem pensar. Alô, Alice. Graças a Deus. Era Tatiane. A voz dela soava completamente diferente da última vez que a ouvi. Não havia arrogância, nem desprezo. Havia apenas exaustão e derrota. Eu sei que não tenho o direito de te ligar. Eu sei que te tratei horrivelmente, mas preciso que você saiba de uma coisa. Eu esperei, sem dizer nada. Você estava certa. Tatiane continuou, a voz embargada. Você estava certa sobre tudo. Estávamos vivendo acima das nossas posses. Gastamos sem pensar porque sabíamos que você estaria sempre lá para nos resgatar. Nós te usamos. Nós te desrespeitamos. E agora estamos pagando o preço. Eu permaneci em silêncio. Meus pais estão se mudando em 3 dias. Encontramos um quarto em uma casa compartilhada que aceitou alugar para eles, apesar da condição do meu pai. Custa R$ 1.800 por mês. E é horrível. Pequeno, em um bairro ruim. Mas é o que podemos pagar. Eu arrumei um segundo emprego, limpando casas à noite. Roberto está procurando qualquer coisa, o que aparecer. E demos entrada no pedido de assistência médica governamental para o meu pai. Ela fez uma pausa e a ouvi respirar fundo. Eu não estou ligando para te pedir dinheiro. Ela finalmente disse. Estou ligando porque preciso que você saiba que eu entendo. Eu entendo por que você fez isso. E mesmo doendo, mesmo morrendo de medo, eu sei que era o que a gente precisava. Um choque de realidade. E Roberto? Perguntei finalmente, minha voz soando estranha depois do longo silêncio. Ele também entende. Tatiane soltou uma risada amarga. Roberto está arrasado. Não para de chorar. Ele diz que falhou com você. Que falhou como filho, como marido, como homem. Acho que esta é a primeira vez na vida que ele realmente está encarando as consequências dos seus atos, sem ter uma rede de segurança. Vocês vão perder a casa? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Provavelmente. A não ser que Roberto encontre um emprego nos próximos dias e a gente consiga pagar alguma coisa ao banco para negociar um plano de pagamento. Mas mesmo que a gente consiga, vamos ter que vender o carro, cortar gastos, viver de um jeito completamente diferente. Houve um longo silêncio. Tatiane respirava do outro lado da linha, esperando que eu dissesse algo, oferecesse algo. Tatiane, eu disse finalmente. Você sabe quanto eu trabalhei na minha vida? Não. Desde os 16 anos. 45 anos trabalhando. 45 anos levantando antes do sol nascer. Voltando para casa depois que escurecia. 45 anos adiando meus sonhos para construir segurança. E nos últimos 5 anos eu dei. R$315.000. 00. PARASUSTINTARVUCIORS. R$315.000, NIUM, para sustentar VOC, e GIL SOR 1315.000 IUZIU, que representam anos de sacrifício. Eu sei, ela sussurrou. E mesmo assim, vocês me trataram como invasora na minha própria casa, como se eu não importasse. Me perdoe, meu Deus, eu sinto muito. Sentir muito não basta, Tatiane. Eu disse com a voz firme, mas não cruel. Sentir muito são apenas palavras. O que eu preciso ver são ações, mudanças reais, responsabilidade de verdade. E isso leva tempo, muito tempo.
Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu podia ouvir a respiração irregular de Tatiane, o som de alguém tentando não desabar completamente. Eu entendo, ela finalmente disse. Eu não espero seu perdão. Eu não espero sua ajuda. Eu só queria que soubesse que, pela primeira vez na minha vida, estou entendendo o que significa lutar de verdade. O que significa não ter a quem recorrer. E é apavorante. Mas é necessário. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei segurando o telefone, olhando para a tela que agora mostrava a duração da chamada. 8 minutos e 40 segundos. 8 minutos que disseram mais verdades do que anos de conversas anteriores. Eu não senti triunfo. Não senti satisfação em vê-lo sofrer. Senti algo mais complexo, mais sutil. Era alívio misturado com tristeza. Era força misturada com dor. Era a certeza de ter feito o certo, mesmo que doesse profundamente. Os dias seguintes se passaram em uma estranha calmaria. Continuei recebendo notícias esporádicas, não solicitadas, mas também não rejeitadas. José e Lúcia se mudaram para o quarto compartilhado. Roberto conseguiu um emprego temporário em um depósito, trabalhando em turnos noturnos por R$ 3.500 por mês. Tatiane continuava limpando casas além do seu trabalho regular. Entre os dois, ganhavam o suficiente para a comida, para as contas básicas, mas não para o financiamento. O banco iniciou o processo de execução. Eles tinham 60 dias para desocupar o imóvel. Tatiane encontrou um pequeno apartamento de um quarto em um bairro modesto. Custava R$ 2.500 por mês. Era tudo o que podiam pagar. Venderam a maior parte dos móveis para juntar o depósito. 3 semanas depois daquela última conversa com Tatiane, recebi uma ligação inesperada. Era de um número que eu não reconhecia, mas desta vez decidi atender. Dona Alice Martins? Era uma voz masculina, formal, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Marcos Flores. Sou um consultor financeiro. Seu filho, Roberto, me procurou esta semana, buscando ajuda para organizar as finanças. Durante a nossa sessão, ele mencionou o que havia acontecido entre vocês. Ele pediu permissão para lhe dar meu número, caso a senhora quisesse falar com alguém neutro sobre a situação. Fiquei surpresa. Roberto havia buscado ajuda profissional. Isso era algo que ele nunca havia feito antes. E por que o senhor está me ligando? Porque parte do meu trabalho é ajudar famílias a reconstruir não apenas suas finanças, mas também seus relacionamentos, ele explicou. E porque Roberto me autorizou a compartilhar algo com a senhora que eu acho que deveria saber. Esperei em silêncio. Seu filho chorou durante toda a primeira sessão, não porque perdeu a casa ou o carro. Ele chorou porque entendeu, de fato entendeu pela primeira vez, o quanto ele abusou da sua generosidade. Ele me mostrou os registros de tudo o que a senhora deu a ele ao longo dos anos, e me disse que não tinha ideia de que tinha sido tanto, que nunca havia somado, que nunca havia visto o quadro completo. Senti um nó se formar na minha garganta. Estamos trabalhando em um plano para ele e Tatiane viverem dentro da renda real deles. É apertado, muito apertado, mas é possível. E pela primeira vez, ele está empenhado em fazer funcionar sem ajuda externa. Oh, o senhor está me pedindo para ajudá-lo? Perguntei diretamente. Não, Marcos respondeu com firmeza. Na verdade, eu disse a Roberto que a pior coisa que poderia acontecer agora seria a senhora intervir e salvar a situação. Eu disse a ele que este momento, por mais doloroso que seja, é a oportunidade dele de crescer, de aprender, de se tornar o homem que precisa ser. Então, por que o senhor está me ligando? Porque eu também trabalho com pais que tiveram que tomar decisões difíceis como a sua. E eu sei que, embora seja o certo a fazer, não deixa de doer. Eu queria que a senhora soubesse que seu filho está levando isso a sério, que ele está mudando, e que um dia, quando for a hora certa, ele provavelmente vai querer falar com a senhora, não para pedir ajuda, mas para agradecer por tê-lo forçado a acordar. Desligamos depois de mais alguns minutos de conversa. Fiquei sentada em frente àquela lareira por um longo tempo, processando o que acabara de ouvir. Havia uma parte de mim que queria acreditar que Roberto estava realmente mudando. Mas havia outra parte, mais cautelosa,
que sabia que a verdadeira mudança leva tempo, que palavras são fáceis e ações são difíceis. Mais 2 meses se passaram. Dezembro chegou com seu frio cortante da serra e dias curtos. Eu permaneci na chácara praticamente o tempo todo, desfrutando da solidão que tanto desejei. Eu lia, caminhava, cozinhava, dormia, vivia sem o peso constante das exigências alheias. E descobri algo surpreendente. Eu estava feliz. Genuinamente feliz de um jeito que eu não me lembrava de ter sido em anos. Na véspera de Natal, enquanto preparava um jantar simples só para mim, o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo me fez atender. Mãe, era Roberto. Sua voz soava diferente, mais madura, mais calma. Roberto, eu disse, neutra. Eu sei que você não quer falar comigo, e eu entendo perfeitamente, mas é Natal, e eu precisava te ligar. Não para te pedir nada, só para te dizer uma coisa. Eu esperei. Obrigado. Ele disse simplesmente. Obrigado por fazer o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Obrigado por me forçar a crescer. Obrigado por me amar o suficiente para me deixar cair. Senti lágrimas começarem a rolar pelo meu rosto. Eu e Tatiane estamos no apartamento novo. É pequeno, mas é nosso. Pago com o nosso dinheiro. Estou trabalhando em 2 empregos agora. Ela também. Estamos cansados o tempo todo. Mas estamos bem. E pela primeira vez, eu entendo o que você viveu todos esses anos. O sacrifício, o esforço, tudo. Fico feliz em ouvir isso. Eu disse com a voz trêmula. Não estou ligando para pedir para você voltar para a minha vida. Ele continuou. Ainda não. Eu sei que preciso te mostrar que a mudança é real, que não é temporária. Mas eu queria que soubesse que eu estou tentando. É tudo o que eu sempre quis. Eu disse suavemente. Que você aprendesse a se sustentar sozinho. Que se tornasse um homem responsável. Eu sei, mãe. E eu vou conseguir, mesmo que leve anos. Depois de desligar, fiquei olhando para o fogo por um longo tempo. Eu não sabia se Roberto mudaria de verdade. Não sabia se poderíamos um dia reconstruir nosso relacionamento. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança. Uma esperança cautelosa, protegida, mas esperança. 2 dias depois, recebi uma última mensagem. Era de Tatiane. Feliz Natal, Alice. Roberto não sabe que estou te escrevendo isso. Só queria dizer que você estava certa sobre tudo e que se um dia você puder nos perdoar, estaremos aqui trabalhando duro para merecer esse perdão. Mas se não puder, entendemos isso também. Desejamos paz e felicidade para você. Você merece isso mais do que ninguém. Eu li a mensagem várias vezes. Depois, guardei-a sem responder. Não por crueldade, mas porque eu não tinha nada a dizer ainda. O perdão, se viesse, viria com o tempo, com ações sustentadas, não com palavras bonitas. Levantei-me e caminhei até a janela. A neblina havia se dissipado, e a serra estava calma e silenciosa. Era lindo. Era paz. Era o mundo que eu havia construído para mim depois de décadas construindo mundos para os outros. Peguei meu telefone e abri as configurações. Verifiquei a lista de números bloqueados. O de Roberto ainda estava lá. Meu dedo pairou sobre a opção de desbloquear, mas eu não o fiz. Ainda não, porque a verdadeira força não estava em desbloquear o número. Não estava em construir pontes antes que eles provassem ser confiáveis novamente. A verdadeira força estava em manter meus limites, em proteger a minha paz, em não confundir amor com cumplicidade, em não sacrificar minha dignidade pelo conforto temporário de fingir que estava tudo bem quando não estava. Guardei o telefone e voltei para minha cadeira perto do fogo. Peguei o livro que estava lendo e o abri na página marcada. Lá fora, o frio persistia. Dentro, o fogo crepitava com calor e luz. E eu, Alice Martins, 61 anos, estava finalmente em paz. Eu havia aprendido a lição mais importante de todas, que amar alguém não significa destruir a si mesmo no processo, que ser mãe não significa ser mártir, que dizer não, estabelecer limites, proteger seu espaço e sua dignidade não é egoísmo, é sobrevivência, é autorrespeito, é amor verdadeiro. O tipo de amor que ensina em vez de acobertar, que fortalece em vez de enfraquecer.
E se Roberto algum dia batesse na minha porta, não com palavras, mas com anos de mudança sustentada atrás dele, talvez pudéssemos conversar, talvez pudéssemos reconstruir, mas seria nos meus termos, com meus limites claramente estabelecidos, com a minha dignidade intacta, porque desta vez, pela primeira vez na minha vida, eu era a prioridade. E isso não era egoísmo. Isso era justiça. Isso era libertação. Isso era, finalmente, liberdade.